Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos. Estava aqui estudando a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu estava observando esse texto e eu quero, em especial, falar com nossos amigos e irmãos trinitários que insistem na ideia de três deuses separados, três deuses, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e dessa forma fazem o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o Santo Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19, acreditando que com isso estão fazendo a coisa correta. Partindo desse princípio, queridos amigos que estão nos assistindo, com quem Deus falava aqui em Gênesis 1:26? Façamos o homem, uma vez que o verbo fazer, ele está no plural. Aparentemente, Deus conversava com mais alguém. Provavelmente, aí na sua mente, você mesmo já acabou de dizer assim, tá aí a resposta, falava com a Santíssima Trindade. Ok, será que existiria, dentro desses 66 livros que nós temos nas mãos, será que existiria algum texto que corrobora a sua ideia? Bom, eu acho que não. Eu acho que a Bíblia Sagrada ela não se contradiz. O próprio Shema de Deuteronômio fala: ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a palavra Ehad, aí, ela não está tratando de um único, dizendo simplesmente uma unidade composta ou como se estivesse tratando de um artigo indefinido. Está falando de numeral e não de artigo indefinido. Logo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, para aqueles defensores da Trindade que, por si só, já é um absurdo natural crer numa doutrina como essa, nos traz uma ideia muito difícil. Ok, pensemos por um momento que lá nas mansões celestiais, de alguma forma, o Deus Pai sentado no seu sublime trono, o Deus Filho em pé, porque afinal de contas a Bíblia em Apocalipse fala de um trono só, não tem três tronos para os três deuses que vocês tanto defendem. Então, como faria isso? Os três sentados em uma mesa redonda discutindo, vamos ou não vamos fazer o homem? Já criamos a natureza agora, vamos ou não fazer o homem? E sim, define-se quem deve, que sim deve se fazer o homem. A minha pergunta é, quem criou o homem? Se na sua defesa triteísta você já desbancou a resposta, quem criou foi o Deus Pai. Eu pergunto, onde está a prova? Cadê o texto bíblico que comprova isso que você acabou de falar aí com as suas palavras? Bom, vamos partir do princípio, a priori, que havia essa reunião que vocês inventaram nos céus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok. Partindo desse princípio, que nessa reunião ficou determinado, vamos fazer o homem, ou façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Bom, no versículo de número 27, diz a palavra assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Que Deus é esse do versículo 27? Porque aqui não está escrito e criaram os deuses, mas sim e criou no singular. Há também uma prerrogativa que nós precisamos entender. Qual é a diferença entre fazer e criar? No versículo 26 fala, façamos o homem. No versículo 27 diz que criou Deus o homem. Mas qual é esse Deus? É o Deus Pai? É o Deus Filho? Ou é o Deus Espírito Santo? Porque o texto é claro e diz que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, querido amigo trinitário, antes de nós sairmos em uma defesa de uma fé incomprovada, os maiores teólogos triteístas já falam sobre isso, que a Trindade é uma doutrina que você simplesmente tem que crer. Não dá para se explicar. É óbvio que não dá para explicar. Ela não tem base bíblica para isso. Então, antes de fazer uma defesa, por gentileza, expliquem-me esse texto. Com quem Deus falava em Gênesis 1:26 e quem foi o Deus que criou em Gênesis 1:27. No próximo momento que nós estivermos estudando a palavra, eu quero falar sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus te abençoe. Fique conosco.